Matemática, primeiro ano do ensino médio, PET 01, semana 2 de 2021, questão 01. Se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na ponta da Torre Eiffel até uma estaca rente ao solo, conforme a figura abaixo, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da torre igual a. Vamos então construir essa nossa torre. Nós temos aqui a Torre Eiffel. O problema não deu a nossa altura, não deu a altura da torre. Então, buscando na internet, nós descobrimos que ela é em torno de 300 metros, mas uma medida exata é 324 metros. Vamos pegar lá do topo dela e esticar uma corda, que o enunciado diz que mede 350 metros. A projeção da altura dela é perpendicular, formando assim para a gente um triângulo retângulo. Vamos então usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Algebricamente, vamos escrever essa expressão. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Vamos transferir agora esse triângulo retângulo e destacar a posição da hipotenusa e as posições dos catetos. Vamos substituir agora os valores. A altura, 324 metros, é um cateto. A corda esticada, 350 metros, é a hipotenusa. E a distância que ele está pedindo, eu vou chamar de D. Agora, vamos substituir esses valores lá no teorema de Pitágoras. Então, nós temos 350 ao quadrado igual a 324 ao quadrado mais D ao quadrado. Resolvendo essa conta, 350 ao quadrado é igual a 122.500. 324 ao quadrado é igual a 104.976. E D ao quadrado. Vamos subtrair dos dois lados 104.976. Então, nós teremos a diferença de 122.500 menos 104.976 vai dar 17.524. E do outro lado vai restar apenas D ao quadrado. Agora, vamos extrair a raiz de ambos os lados. Nós teremos raiz quadrada de 17.524 igual a D. Resolvendo essa conta, nós temos que a raiz quadrada vai valer 132,38 metros. Essa é a distância. Assim, a nossa resposta vai ser a letra B. Questão 02. A questão 02, o seu enunciado diz: se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é. Primeiro, vamos escrever o que foi dito acima em forma de equação. O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Vamos usar a notação algébrica para representar o que foi escrito acima. Assim nós temos que o lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais lado C ao quadrado. Essa equação é o próprio teorema de Pitágoras, que se aplica nos triângulos retângulos. Lembrando que nós temos o lado A como hipotenusa, o lado B como cateto e o lado C também como cateto. Assim, a nossa resposta passa a ser que o triângulo é um triângulo retângulo. E a resposta seria a letra D. Questão 03. A questão 03 diz o seguinte: para construir uma casa conforme a figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar a luz de um poste que está numa altura de 11,5 metros até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 7,8 metros da base do poste? O desenho que eles nos deram é essa representação. É meio incomum você ver isso no dia a dia. O ideal seria você ter uma haste acima do padrão e depois puxar o fio. Mas vamos usar o que o exercício nos deu. Vamos separar primeiro o triângulo que está naquela figura.
O triângulo é um triângulo retângulo, porque o poste ele é perpendicular à base, perpendicular à calçada. E aí nós temos a distância do poste até o padrão de 7,8 metros e uma altura do poste de 11,5. Nós queremos saber qual é o comprimento deste fio. Vamos usar então o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras nós vamos escrever ele assim: comprimento ao quadrado é igual à altura do poste ao quadrado mais a distância desse poste até o meu padrão ao quadrado. Comprimento ao quadrado, vamos resolver. 11,5 ao quadrado é 132,25. 7,8 ao quadrado é igual a 60,84. O comprimento ao quadrado vai ser igual à soma daqueles dois valores, que vai dar 193,09. Vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados dessa equação. Nós vamos ter que o comprimento é igual à raiz quadrada de 193,09. Calculando o comprimento, será então 13,89. Vamos usar agora um valor aproximado. Vamos escrever 13,90 porque é uma das respostas dada no enunciado. Assim, a nossa resposta passa a ser a letra A. 13,90 metros é o comprimento do fio, do poste até o padrão. Então, terminamos a questão. Questão 04. A questão 04 ela diz o seguinte: a figura mostra uma parte do mapa do bairro Grajaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que as ruas Maracaju e Belford Roxo são paralelas, cortadas pelas transversais Marechal, Joffre e Garrete. Veja no mapa. Mariana está caminhando pela rua Marechal Joffre em linha reta e com velocidade constante. Ao mesmo tempo, Paula caminha pela rua Garrete, também em linha reta e com velocidade constante, embora menor do que a velocidade de Mariana. Mariana caminhou 100 metros do ponto A ao ponto B no mesmo tempo. Paula caminhou 65 metros do ponto D ao ponto E. Na sequência, Mariana foi de B até C, percorrendo mais 60 metros. No mesmo tempo em que Paula foi de E até F. Qual a distância total que Paula andou de D até F? Então vamos lá. Pegando o mapa, eu vou considerar que a rua Maracaju e a rua Belford Roxo são paralelas. Eu tracei 3 paralelas. Vou colocar a Mariana no ponto A. Ela vai ter um deslocamento até o ponto B de 100 metros. Então, ela vai sair de A até B. Paula vai deslocar de D até I 65 metros. O tempo de deslocamento é o mesmo para as duas, porém a velocidade é diferente porque uma consegue percorrer uma distância maior no mesmo intervalo de tempo que a Paula. Então, a Mariana está andando mais depressa. Depois, a Mariana vai deslocar 60 metros do ponto B até o ponto C. Chegando até o ponto C. E no mesmo intervalo de tempo, Paula vai deslocar de E até F. Para a gente poder resolver esse problema, vamos usar o teorema de Tales. Feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção são proporcionais. Para eu poder resolver, eu vou pegar as paralelas que está contendo os valores 100 e 65 e vou fazer a relação com o deslocamento total. Eu vou escrever 100 está para 65 da mesma forma que 100 mais 60, que é o deslocamento total, está para 65 mais x. Vou fazer um produto em x. Então, eu vou ter 100 que multiplica 65 mais x igual a 65 que multiplica 100 mais 60, que eu já vou escrever 160. Agora, eu vou fazer a distributiva do 100, que vai multiplicar o 65, que vai multiplicar o x. Eu vou colocar 100 vezes 65. Eu não vou resolver por enquanto, porque eu vou tentar fazer o cancelamento lá no final. Mais 100 vezes x, igual a 65 vezes 160. Dos dois lados, eu vou subtrair 100 vezes 65. Então, vai ficar 100x igual a 65 vezes 160 menos 100 vezes 65. Perceba que no segundo membro eu tenho 65 nos dois termos que aparecem. Eu vou colocar o 65 em evidência e agora eu vou fazer 160 menos 100.
Essa conta, eu resolvendo, vai ficar 100x igual a 65, que multiplica 160 menos 100 vezes 60. Agora, eu vou dividir ambos os membros por 100. Eu vou ter x igual a 65 vezes 60 dividido por 100. Só que eu vou pegar o 60 e vou simplificar por 10, e o 100 também vou simplificar por 10. Aí eu vou ter x igual a 65 vezes 60 dividido por 10 dá 6. Dividido 100 dividido por 10 dá 10. Mas olha, dá para eu simplificar por 5 o 65 e por 5 o 10. Assim eu vou ter x igual a 65 dividido por 5 dá 13, vezes 6. Dividido por 10 dividido por 5 dá 2. Mas perceba que o 6 é par e o 2 também. Então, vou simplificar 6 por 2 e simplificar o 2 por 2. Eu vou ter x igual a 13, que multiplica 6 dividido por 2 dá 3. Dividido por 2 dividido por 2 dá 1. Lembrando que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu posso escrever 3 vezes 13, 39. A distância que ele quer é a distância total que Paula fez de D até E. Então eu vou ter 39 é o que estava faltando, mais os 65 que ela havia deslocado. Então a distância que ela percorreu foi de 104 metros. A resposta vai ser a letra C. Questão 05. A questão diz o seguinte: o jardineiro, com a intenção de aproveitar um pedaço triangular de terreno, fez um canteiro composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Sendo assim, quais são as medidas x e y dos canteiros de folhagens e flores, respectivamente? Então vamos lá, vamos analisar o desenho. Mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês observassem as medidas correspondentes aos valores que estão próximos do x e do y. Perceba que o correspondente de y, ele mede 30 centímetros e o correspondente lá do x, ele mede 10 centímetros. Vamos traçar agora as paralelas, feixe de retas paralelas. Vamos traçar as duas transversais. Assim, a gente pode enunciar o teorema de Tales, que diz o seguinte: feixe de retas paralelas determinam em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Observe mais uma vez que o correspondente do y ele mede 30 e o correspondente do x mede 10, que a relação do y para o x é de 1/3. Guarde bem essa relação. Eu poderia começar por x, mas eu vou começar por y. Para eu poder aplicar o teorema de Tales, eu vou fazer que 30 está para 30 mais 15. O comportamento que eu fiz embaixo, eu vou ter em cima também. Assim como y está para y mais 25. Agora, eu tenho uma proporção. Para eu poder resolver essa proporção, basta multiplicar em x. Assim, nós teremos 30 que multiplica y mais 25 é igual a y que multiplica 30 mais 15, que eu vou colocar 45. Vou aplicar a distributiva e eu vou ter como resultado 30 vezes y, 30y, mais 30 vezes 25. Eu não vou fazer essa continha, eu vou deixar porque eu vou conseguir simplificar mais para frente. Vai ser igual a y, que multiplica 45, que é igual a 45y. Agora perceba que todos os termos da minha equação dá para simplificar por 15. Assim eu vou ter 30y dividido por 15 é igual a 2y, mais 30 dividido por 15 vai dar 2, 2 que multiplica 25, igual a 45y dividido por 15 é igual a 3y. Ficou mais fácil de resolver essa equação. Vamos agora resolver só o termo central. Eu tenho 2y mais 2 vezes 25 é 50, igual a 3y. Para eu poder continuar, lembra que a professora dizia, passa para o outro lado subtraindo? Na verdade, a gente vai subtrair o 2y dos dois membros da equação. Então, eu vou subtrair no primeiro membro e vou subtrair no segundo membro. Assim, eu tenho
2y menos 2y dá 0y, vai sobrar 50. Igual a 3y menos 2y vai sobrar y. Opa, o valor do y eu já achei. Mas lembre-se que a relação entre o correspondente de y com o correspondente de x era de 1/3. Então, o meu x vale 1/3 do valor de y. Essas são as respostas. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.